A paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. Amém. Mais uma vez estamos aqui para aprendermos um pouco. Muito bem, meus irmãos. Aumenta aí, Paulo, um pouquinho. Meus amados, naquela última vez que a gente esteve aqui, a gente falou desse livro, mas acabamos todos já esquecendo, rapaz, de fazer um sorteio, né? E aqui está dentro do assunto da lição, que é exatamente História e Teologia de Missões. No final, a gente vai pedir aqui, secretária, aqui, as irmãs, para fazer aí, tirar o nome aí. Um de vocês vai sair daqui com esse livrinho aqui de presente hoje, viu? Oferta aqui da Escola Bíblica Dominical, ok? Muito bem. Eu trouxe aqui um pequeno subsídio. Eu gastar com o Irlanda. Irlanda é quem está, viu? Está ali. Ele vai distribuir para os irmãos, mandar distribuir. Algumas coisas interessantes sobre a lição de hoje, um aprofundamento maior sobre a igreja de Antioquia, a igreja que estava em Antioquia, que é o assunto da lição de hoje, né? Uma igreja que merece a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa localidade, essa igreja que funcionava ali na cidade de Antioquia, né? Ficava na Síria, não é a Antioquia da Pisídia, é outra Antioquia, mas essa daqui é a Antioquia da Síria, né? Ok? Muito bem. Já foi dito aqui, né? O título da lição, que é o modelo de missões da igreja de Antioquia, certo? Ok? Então, meus amados irmãos, o texto que já foi lido é muito interessante, porque no capítulo 13 aqui, se você que já leu o livro de Atos dos Apóstolos, vai observar que a partir deste capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, começa aqui a missão transcultural. É aqui que a Bíblia vai mostrar o início das missões estrangeiras, né, em outros países, verdade? Você vê que do capítulo, até o capítulo 11, capítulo 12, a igreja estava ali em Jerusalém. No capítulo 8 aí começa a dispersão, e aí quando chega no capítulo 13, a igreja já está lá em Antioquia, né? Que foi considerado como um dos maiores centros missionários de todos os tempos naquela época, né? E o que é que acontece agora? Essa igreja agora, ela tem algumas coisas a nos ensinar para os dias de hoje, né? Entendeu? Então, vamos lá. Começando aqui pela nossa revista, sem sair dos pontos. Nós vamos aqui exatamente aqui para o primeiro ponto. Eu estou dispensando um pouco a introdução, eu não quero perder muito tempo com a introdução, porque, como eu disse, né, o capítulo 13 já está dizendo tudo, né? Essa igreja, ela está registrada ali no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, e a partir dali começa a missão transcultural com Paulo e Barnabé, né? Entendeu aí? Então, rapidamente, né? Ela diz aqui o texto aqui da introdução: a primeira igreja cristã formada de gentios, por gentios, porque até então a igreja era formada de quê? De judeus, não é verdade? Judeus que se tornaram cristãos, mas a partir daqui a igreja passa o quê? A ser uma igreja diferente, uma igreja agora que vai ter como membros, que vai ter um povo vindo de todas as etnias, de todas as raças, de né? Todos os outros países, não é isso? Ok? Muito bem, né? E pelo que a gente pode entender aqui na introdução, havia uma dinâmica simples, né? Uma dinâmica simples, porém profunda. Quer dizer, ela não era uma igreja desorganizada. Ela era uma igreja que tinha os seus mestres, os seus doutores, tinha seus profetas, não é verdade? E outra coisa, e a partir dela a gente vai ver o início das missões, mas uma missão feita com organização. Não foi uma missão só por fazer. Não, a igreja se preparou, a igreja estava na direção de Deus, e agora ela vai enviar os seus primeiros missionários, que é o que a gente vai ver exatamente hoje, né? Que é o principal foco da lição, não é isso? Ok? E aí ela serve, como diz o título da lição, ela serve de modelo, é um modelo para nós hoje, com certeza, né? Tanto que a palavra-chave da revista é a palavra modelo, né?
Entendeu aí? Mas vamos aqui conhecer um pouquinho, aqui e acolá eu vou trazer um pouquinho aqui do subsídio para ajudar vocês a entenderem melhor, ok? Aí junta as duas coisas, a revista e um pouquinho do subsídio teológico, histórico teológico, e aí a gente vai entender melhor a lição. Muito bem, vamos lá. Ponto de número 1. A igreja de Antioquia, natureza e características. Vamos ver aqui a natureza e as características dessa igreja. Primeiramente, Antioquia da Síria, é o ponto, subponto 1, né? Antioquia da Síria era conhecida como, olha o nome que ela era conhecida, como a rainha do Oriente, naquela época, né? Rainha do Oriente, isso. Era uma cidade, conforme está registrado aqui, tinha uma população estimada de 500 mil pessoas. Pessoal, era grande, viu? Nem todo município aqui do Ceará tem essa quantidade de pessoas. Era uma cidade imensa, né? Uma cidade muito grande. E essa população de 500 mil habitantes, né? Era constituída de diversas nacionalidades. Quer dizer que ali no local onde não estavam somente pessoas nativas, né? Pessoas de outros povos, de outras tribos, de outras raças estavam ali morando, por isso que se tornou um grande centro, né? Como a gente vai ver aqui, se dizia ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam as suas praças, entendeu aí? Então, quer dizer, era uma cidade mista, né? Tinha muita gente, cada um com o seu costume, cada um com a sua maneira de pensar, com a sua maneira de fazer as coisas, não é verdade? E aprove aqui a Deus, né? Depois da destruição da cidade de Jerusalém, no ano 70, essa cidade passou a ser exatamente o quê? Passou a ser um dos principais centros gentílicos do mundo. Providência de Deus, porque como a igreja mãe em Jerusalém já não existia mais, já tinha sido destruída pelos romanos no ano 70, então agora o que é que vai acontecer? Agora Paulo, juntamente com Barnabé, estando ali, eles vão dar sequência à obra missionária, né? Então, conforme está escrito, esta cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo depois de Jerusalém. Quer dizer, uma cidade imensa, né? Uma coisa mesmo tremenda, não é isso? E também a sede de missões da igreja cristã, porque é lá que, como eu disse, é lá que vai começar tudo. É lá que é a sede, é de lá que vai sair os dois primeiros missionários, Paulo e Barnabé. E o mais interessante que a gente vai ver é que ela continua dando assistência aos missionários. Vamos ver aqui uma coisa interessante, é que Paulo e Barnabé, eles vão trabalhar na obra de missões, mas de lá eles não deixaram de vir, eles ficaram sempre vindo. Terminava a primeira viagem missionária, Paulo voltava, juntamente com Barnabé, e ali entregava os relatórios daquilo que aconteceu na viagem. Quer dizer, Paulo não era um aventureiro que estava por aí, de ali, não, ele tinha aquela responsabilidade de estar sempre na igreja a qual foi enviado para a obra de missão, né? Ok? Aí diz mais aqui, por isso o evangelista Lucas, que é o escritor de Atos dos Apóstolos, onde está os registros disso aqui, né? O que é que ele diz? Ele alerta o foco de sua narrativa, outrora centralizada em Jerusalém, que é antes, ele começa o livro de Atos, aonde? Em Jerusalém. Mas a partir do capítulo 13, agora o que é que acontece? Vai se ter agora o quê? Um novo modelo de trabalho, e desta forma um trabalho missionário transcultural, né? Então, outrora ele era centralizado em Jerusalém para o ministério aos gentios. E a partir de Antioquia da Síria e subsequente disseminação da igreja pelo mundo, é a partir daí que se tem noção do ID de Jesus completo. Porque até então os discípulos, os apóstolos estavam ali pela Judéia, pela Galiléia, ali pregando, né? Mas a partir daqui eles saem mesmo e vão pregar o evangelho nos confins da terra. Lembrando que os confins da terra naquela época era só ali, naquela região do Império Romano. Ainda não existia ainda Brasil, não existia Estados Unidos, não existia América do Norte, América do Sul, não existia ainda esses continentes que a gente conhece hoje pela geografia mundial, né? Era só ali, era muito pequeno o mundo da época, ok? Muito bem. Então, a partir de Antioquia da Síria e a subsequente disseminação da igreja pelo mundo, de acordo com Atos 1:19. Outro sim, não se deve confundir essa Antioquia
da Síria com a outra Antioquia, que era outra cidade que ficava, né, na Pisídia, né, chamada Antioquia da Pisídia, né? Então, a igreja de Antioquia, suas características eram essas. Agora, segundo subponto, o que é que diz? A igreja em Antioquia. Nós vamos ver agora, vamos conhecer aqui um pouquinho da igreja em Antioquia. Após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, os irmãos que com certeza quem já leu o livro de Atos dos Apóstolos na Bíblia, vai ver que realmente houve essa perseguição muito grande. E até porque nós temos que entender que quando você realmente está fazendo a obra de Deus como ela é para ser feita de verdade, o primeiro sinal de que Deus está recebendo este trabalho são as perseguições. Eu não acredito em trabalho que não tem perseguição. Alguma coisa não está correta. A perseguição, ela faz parte. Deus permite a perseguição como um tipo de preparo, como algo para melhorar mais ainda a fervorosidade dos missionários, das pessoas que trabalham, né, na obra de Deus, né? Então o que é que acontece, né? Nós temos aqui exatamente a perseguição, né? Ela começa por conta de Estevão, né? Estevão começou a dar um exemplo maravilhoso aqui que me chama a atenção, meus queridos irmãos, é que ele não era um pastor, ele não era um missionário itinerante, ele era apenas um diácono. Você vê como é que a coisa começa, né? Às vezes eu olho para hoje e vejo como a diaconia hoje, ela precisava ler um pouquinho sobre o exemplo de Estevão. Porque ele foi escolhido, foi separado para o diaconato lá no capítulo 6. A igreja estava tendo necessidade de alguém para ajudar nas mesas. Mas não significa dizer que a ajuda seja só para distribuir alimento, não. Eles eram homens cheios do Espírito Santo. E com certeza, além de fazer a sua tarefa normal de distribuir os alimentos, de visitar, né? Eles também eram homens da palavra. E a prova aqui é que nós vamos ver exatamente o que? Um diácono diferente, um diácono preparado. Era um diácono preparado. É isso? E aí, como eu disse, quando você começa a pregar o evangelho verdadeiro, como foi o caso dele aqui, surgem as perseguições. E o pior, a perseguição da época, ela advém dos próprios judeus, que não queriam aceitar de maneira nenhuma essa mudança, porque o judaísmo da época era aquele judaísmo formalista, morto. Só conhecia um pouquinho da letra, mas não tinha uma expansão para desenvolver o ensino, não é verdade? E aí de repente o nosso diácono aqui, nosso querido Estevão, começa a pregar. E como eu costumo sempre dizer, na pregação de Estevão, no ensino de Estevão, chamava a atenção, porque quem tem chamada para ensinar, quem tem chamada para pregar, quando ele está pregando, ele atrai a atenção do povo. Então, quando o Estevão estava anunciando a palavra, muitos ficavam, todo mundo de olho arregalado, de boca aberta, ouvindo a pregação. Isso aí gerava o quê? Gerava inveja, gerava, né, perseguição, e aí começaram a perseguir, e o povo era mau, irmãos. Pagaram gente, disseram assim, vai lá e disse que ele disse isso, disse aquilo, para poder pegar ele. Agora a gente pega ele. Até que conseguiram pegar o rapaz. Mas não provaram que ele estava errado, né? E levaram ele. Estou só fazendo aqui um pequeno pano de fundo histórico para você entender. Não é verdade? A igreja que estava lá em Antioquia, né? Por que ela começou? E aí o que é que acontece? Estevão dá um show. Se você ver no capítulo 7 de Atos, são 56 versículos. Praticamente quase todos os versículos é o sermão de Estevão, é chamado um sermão histórico apologético. Era um sermão onde ele começa dizendo que o que ele está fazendo, que o que ele está pregando tem bases nas escrituras. Ele começa exatamente com a chamada de Abraão e termina exortando os judeus de coração duro. Ele passa o tempo todo dizendo da insistência do Espírito Santo para fazer deles entender, mas eles continuam tão ruins quanto seus pais. E isso aí deixou eles com raiva, e por conta disso, ele foi apedrejado, né? E nesse apedrejamento, a igreja se assustou. A igreja ficou com medo e houve uma dispersão.
E aí começou a gente a sair de Jerusalém para outros lugares, não é verdade? Mas era exatamente isso que Deus queria. Se não tivesse acontecido, irmãos, isso, eles teriam ficado lá em Jerusalém. E aí não teria se cumprido a grande comissão, porque Jesus disse: vocês começam aqui em Jerusalém, depois vocês vão para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí o povo achando bom lá em Jerusalém, então Deus permite essa perseguição, começando com Estevão, e a partir daí eles vão para outros lugares, e aí é onde chega exatamente aqui na nossa lição de hoje. Chega até nós, não é verdade? Entendeu aí? Muito bem, vamos aqui um pouquinho. O Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra. Como eu disse, né? Não eram os confins ainda nessa distância toda, era por ali, por perto, né? No Império Romano, ok? Chegando até Antioquia da Síria. E no capítulo 11 você vai ver isso, né? Nesta cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica. Está vendo aí? É a primeira vez que o mundo gentil tem agora a igreja de Cristo. Antes era em Jerusalém, mas agora em Antioquia começa a funcionar agora uma igreja gentílica, né? Uma igreja de pessoas que não eram judeus, né? Nessa cidade, conforme escrito aqui, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica. Essa igreja tornou-se, como eu disse, o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. É importante ressaltar que havia apenas duas cidades mais importantes do que Antioquia da Síria, que era exatamente Roma, na Itália, e Alexandria, no Egito, ok? Muito bem. Portanto, o evangelho pregado a partir de Antioquia para as outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico, né? Naquela região ali, né? Aquela região ali, todinha ali, hoje é chamada de Turquia, né? Turquia, né? Hoje é a Turquia atual, né? Antes era a Ásia Menor, hoje é a Turquia, regiões da Turquia, né? Então, é essa igreja aqui que você vai ver exatamente aqui na folhetozinho que você tem aqui. Eu não vou ler tudo, mas você lê em casa o restante que não der para a gente ler. Mas está aqui exatamente a fundação da igreja. Foi fundada, a igreja de Antioquia foi fundada num momento histórico de grande crescimento da palavra de Deus. Quer dizer, Deus permitiu, né? O livro de Atos dos Apóstolos registra como o evangelho de Cristo começou a ser anunciado em Jerusalém e logo alcançou toda a Judéia, Samaria. No derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, deu-se início à grande internacionalização, porque vocês já viram isso em Atos, eu falei já em outra aula, que começa ali a internacionalização. Por quê? Porque no livro de Atos diz que Deus usou os apóstolos em línguas das nações. Era um negócio assim, um fenômeno mundial, né? Os apóstolos falando ali a língua deles, sem nunca ter estudado a língua deles, sem nunca ter estado naqueles países, mas o Espírito Santo estava, conhece todas as coisas e estava usando ele ali. Então, como disse aqui, bem claro, né? Começa a internacionalização ali, né? Aquelas 15 nações que estavam ali em Atos 2, de repente começa a haver uma igreja diferente. Antes só se via judaísmo, só se via o judeu naquela coisa, naquela mesmice. Não, mas agora é diferente. Agora aconteceu algo extraordinário, rapaz. O que houve? Os apóstolos, rapaz, começaram a falar lá na nossa língua. Como é que pode? Eles são galileus e agora... O que houve com eles? Não deu tempo para eles aprender a nossa cultura, a nossa língua. Mas o Espírito Santo, irmão, que conhece todas as línguas, que conhece todas as culturas, usou eles para quê? Para glorificar o nome do Senhor, para se tornar algo majestático, podemos assim dizer, né? Chamar a atenção do povo, e o povo, o que está acontecendo? Foi isso que aconteceu. E é isso que a igreja precisa, de algum sinal. Aqui acolá, às vezes eu falo como a gente precisa sinalizar um pouquinho mais, para ver se as pessoas se despertam. O povo já está cansado, irmão. Me desculpe eu dizer isso, mas o evangelho já está tão cansativo na face da terra que as pessoas não estão nem aí. É preciso Deus fazer alguma coisa, balançar, acontecer aqui um morto se levantar, qualquer coisa, porque do jeito que está indo, a tendência cada vez mais é esfriar, é o povo ficar mais distante, né, das verdades, né? Pois é. E aí, como eu disse a vocês aqui, naquele contexto Deus levantou homens que decidiram integralmente a causa do evangelho. Um desses foi exatamente esse que eu acabei de falar para vocês.
o diácono chamado Estevão, né? Num tempo em que se multiplicava grande número de cristãos. Então era uma época que estava começando, né? Então o começo foi um começo muito bonito, muito forte, né? A pregação do evangelho com sinais, com maravilhas, com sabedoria, e isso gera, pode crer, isso gera para os invejosos raiva. Os invejosos ficam com raiva. E esse cara mal chegou, já está aí aparecendo, aí começa a confusão, né? Mas Deus não está nem aí com esse negócio não, sabe? Deus importa é que você realmente faça aquilo que Deus quer. Agora também tem isso, prepare-se porque vem as perseguições. E no meio dessas perseguições, às vezes vem morte, como foi o caso do Estevão aqui, que morreu, ali foi apedrejado. Mas, como eu disse a vocês, tudo isso já era o quê? Uma preparação de Deus para levar o seu evangelho mais distante, para não ficar ali só parado ali naquela região. Tinha que acontecer, alguém tinha que dar sua vida, alguém tinha que pagar um preço, né? Então a perseguição deflagrada após a morte de Estevão fez com que os cristãos se espalhassem por várias regiões. Filipe também vai ser outro diácono que vai pregar o evangelho ali para aquele mordomo, né, de Candace, da África. E assim o evangelho, né, começa a sair das paredes de Jerusalém, começa a se expandir por muitos e muitos lugares, não é verdade? Tudo era uma preparação, porque Deus sabia que ia chegar um tempo em que a cidade aonde começou a igreja, ela ia ser destruída. Deus sabia que Jerusalém um dia seria destruída, não é verdade? No ano 70. Então ele já começa a preparar os terrenos para quando ela fosse destruída, que era a cidade dos judeus, já ter cristãos em vários lugares, não é verdade? Ok? Pois é, então nós vamos continuar aqui, depois nós vamos entrar em outro assunto aqui do subsídio, você lê em casa o restante que não der para ler. O ponto, ou subponto 3, diz assim, uma obra de leigos, aqui na revista agora, viu? Não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos, por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e consequentemente fundaram a igreja em Antioquia, né? E vai ser exatamente este centro missionário que vai enviar as primeiras missões fora do seu país, né? Conforme Atos 11, versículo 19. Por causa do anúncio do evangelho, a mão do Senhor estava sobre os crentes. Olha que eu acho interessante isso aqui, viu? Estava sobre os crentes dispersos em Antioquia. Quer dizer que quem estava ali em Antioquia eram muitos crentes cristãos que foram dispersos diante dessas perseguições, né? O que faz com que muita gente se convertesse a Cristo. Esta notícia chegou a Jerusalém a ponto de os apóstolos enviarem agora quem? Barnabé, para verificar de perto o que é que estava acontecendo, né? Então a igreja de Jerusalém, quando ela soube da notícia dessas conversões ali na cidade, ela envia Barnabé, e o Barnabé, para quem não lembra, é aquele judeu levita, ele era da tribo de Levi, e ele é um dos primeiros que abre as mãos para a obra de Deus, né? A Bíblia diz que Barnabé chegou com, podemos assim dizer, um pacote de dinheiro e jogou, quer dizer, entregou aos apóstolos para a obra, né? Para a necessidade da obra, né? Então isso aí chama muita atenção, porque hoje nós vivemos uma época muito difícil nessa questão financeira, né? Nem todo mundo quer ajudar, nem todo mundo quer, você está entendendo? Claro que também não estou aqui dando razão a nenhum lado, nem o outro, né? Mas às vezes a maneira como o evangelho está sendo pregado hoje, às vezes intimida até as pessoas de idade. Você diz assim, eu vou lá dar meu dinheiro, pastor, eu vou dar lá meu dinheiro. Não, mas naquela época não. A obra chamava tanta atenção, era tão expansiva a obra, não tinha nada escondido, era um, podemos assim dizer, um evangelho esotérico, né? Você está entendendo? Um evangelho esotérico em que era visto por todo mundo, não tinha ninguém escondido, não. Todo mundo sabia o que estava sendo feito. Então, de repente, o Barnabé, que vem da ilha de Chipre, ele era de Chipre, estava vindo para Jerusalém, e de repente, quando ele viu aquela movimentação toda, e viu que a obra era séria, que realmente ali era um trabalho realmente de Deus, então ele se dispôs a ajudar e deu dinheiro, e muito dinheiro. Ele talvez fosse um cara rico, talvez fosse um homem de posses, não é verdade? E aí a coisa começa a ficar
melhor, né? Começa a melhorar, né? Mas você está vendo aqui, conforme o lido, né? Uma obra de leigos, eram pessoas leigas, não tinha nenhum pastor, não, era pessoa mesmo que estava se expandindo lá, até que, como foi dito, a igreja de Jerusalém envia Barnabé, e aí diz aqui o texto, e Barnabé viajou mais de 400 quilômetros, que é exatamente de Jerusalém até Antioquia. Ao chegar nessa cidade de Antioquia, o que é que acontece? Ele se alegrou, porque constatou que a graça de Deus, né, havia alcançado muita gente e exortou todos que permanecessem firmes no Senhor. Então, quando ele chega lá, que ele vê que o trabalho não era engano, que não era brincadeira, ele se alegrou. Sabe? O negócio aqui realmente é igual, como Deus fez com a gente lá, está fazendo aqui também. E Deus já tinha sinalizado isso com Pedro, não é verdade? Pedro ali no capítulo 10, quando Pedro chega na casa de Cornélio e viu a operação, a mesma operação que aconteceu em Atos 2, Pedro também se alegrou. Foi preciso Pedro, no concílio, dizer o que tinha acontecido. Então Barnabé também, quando ele chega em Antioquia, ele vê com seus próprios olhos que realmente a graça de Deus havia se manifestado ali naquele povo gentil, né? E a igreja realmente a partir dali começa a ser uma igreja que vai ter um nome, né? Que vai ter um nome de uma igreja missionária de verdade, né? Entendeu? Então, o que acontece? Para a gente fechar aqui esse terceiro ponto, nessa oportunidade, pela primeira vez, olha aí como é interessante o que é o testemunho. Pela primeira vez, os cristãos, que são cristãos, receberam esse nome, cristão, que é a palavra traduzida do grego cristianos. Quando você vê a pessoa com esse nome, cristiano, ele vem disso, cristianos, cristãos, né? Cristianos, né? Entendeu? Então, pela primeira vez, as pessoas que serviam a Jesus, que seguiam a Jesus, recebem este nome de cristão, cristiano, não é verdade? E aí, por isso que até o dia de hoje, você vê esse nome, né? Cristão, cristãos, 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 cristãos. Agora, lembrando, né? Lembrando que cristão é a forma genérica, né? Do nome dos seguidores de Cristo. Mas eu perguntaria para vocês, será que todos os cristãos do mundo são verdadeiramente crentes? Aí é que está o negócio, né? O nome no geral, no genérico, é cristão. Você viu a Cristo, tem uma cruz ali, né? Agora, do meio destes cristãos, ou do meio deste cristianismo, é que está o corpo verdadeiro. É tanto que nós vamos ter, eu já estou antecipando para os irmãos, na próxima revista, nós vamos ter um assunto, quem dera, eu vou até pedir José para ele me escalar para esse assunto, que é bom, viu? A igreja como organização e a igreja como organismo, né? Então a igreja como organização está no mundo todo, mas qual será mesmo a igreja organismo? A igreja organismo é a igreja que realmente nasceu de novo e é a igreja que vai ser arrebatada. Ah, o negócio vai ser sério, viu? Né? Entendeu aí? Hoje todo mundo tem um nome, cristão, sou cristão, sou cristão, sou cristão, mas ao mesmo tempo sou macumbeiro, sou cristão, mas ao mesmo tempo sou espírita. Tá tudo maldeado, né? Mas o verdadeiro cristianismo, né? Os verdadeiros cristãos, né? Eles são diferentes, eles são nascidos de novo, não é verdade? Muito bem, vamos lá, lemos aqui, já tivemos aqui as características, né? O primeiro ponto, a igreja de Antioquia, natureza e característica. Antioquia da cidade, nós vimos a cidade, vimos também a igreja em Antioquia e uma igreja, não é verdade? Uma obra realizada por leigos, né? Não foi uma igreja ou não foi um trabalho que começou sendo enviado pastores, não, foram os próprios irmãos de lá que começaram a dar lugar a Deus. E quando a igreja, conforme só frisando aqui para concluir, então quando a igreja mãe de Jerusalém descobriu essa notícia, esse fato, e ela mandou Barnabé para comprovar se isso era verdade. E aí Barnabé foi, e diz aqui o texto, conforme a gente já leu, quem já leu o Atos dos Apóstolos, vai ver que houve realmente um progresso, houve uma graça foi derramada muito grande sobre a vida deles. Nós vamos agora para o segundo ponto. Uma igreja missionária em ação.
Você sabe, né, como é importante, irmãos, a escola dominical é isso. Porque a gente passa, aí não, passamos agora 3 meses só falando em missões. Começo de 2024, nós vamos passar 3 meses falando só sobre a igreja no sentido eclesiástico, quer dizer, no sentido de como é a igreja verdadeira, né? Toda a questão de como funciona a igreja, não é isso? Mas agora vamos para o segundo ponto, uma igreja missionária em ação. Temos aqui agora o primeiro subponto 1, havia alguns profetas e doutores. Olha aí como é interessante. Capítulo 3, versículo 1, que é aqui que começa exatamente a expansão. Capítulo 3, versículo 1. A igreja em Antioquia tinha uma boa liderança, exercendo a vocação. Nessa igreja de Deus, estabeleceu profetas e doutores, irmãos. Então, a igreja de Antioquia, ela estava rigidamente cumprindo o que está na Bíblia. Por exemplo, lá em Efésios 4:11, a Bíblia diz que Deus chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então a igreja de Antioquia aqui, ela tinha doutores e tinha profetas. Eu pergunto para vocês hoje, cadê os profetas de hoje? Está aqui. Olha aí, vamos já está se identificando aí, né? Entendeu aí? Mas você pode observar que hoje, me desculpe eu dizer isso, me perdoe, mas o ministério profético hoje está falido. Por quê? Porque nem todo mundo ficou na posição que foi chamado. Será que Deus não queria um pastor profeta? Queria sim. Será que Deus não queria um pastor também que fosse doutor? Hoje não, hoje todo mundo é pastor. Mas cadê a continuação dos dons específicos para a igreja? Entendeu? Por que que hoje nós sofremos um grande problema hoje nessa questão administrativa? Porque diz um ditado muito popular que uma andorinha só não faz verão. Não é verdade? Eu pergunto, como é que um pastor sozinho pode resolver o problema da igreja? Pastor, na época de hoje, ele é construtor, ele é pregador, ele é ensinador, ele é um bocado de coisa, só numa pessoa. Será que ele vai aguentar esse ritmo? Não. Por isso que a Bíblia ensina em Efésios 4:11 que Deus chamou os apóstolos. O apóstolo, né? Aqui não é o apóstolo no sentido daqueles primeiros do colégio apostólico, não. Aqui é um apóstolo diferente, aqui é um apóstolo missionário, aquele que vai pregar em terras que nunca houve evangelho. O profeta é o vidente da igreja, é aquela pessoa que Deus usa com mais profundidade para ir em cima de assuntos que às vezes a gente não conhece. A gente está aqui tudo bem, e de repente tem 1, 2 pessoas no nosso meio passando por um problema difícil. E o profeta de Deus, ele é revelado ali, e não precisa ele estar fazendo propaganda nem zoada não. Ele vai lá naquela pessoa que está doente, naquela pessoa que está passando necessidade ali, entrega um recado só para ela, e ali se edifica. Para isso que é o profeta. Não hoje, como muita gente se aparece com profeta para chamar atenção. Não, o profeta era para ir ali realmente ajudar quem realmente estava precisando. Aí vem o que? O evangelista, que é o homem da evangelização, que hoje está tudo trocado. Hoje tem evangelista dirigindo a igreja, que não é para ser. Quem é para dirigir a igreja é o pastor e não o evangelista. Entendeu aí? E aí a coisa muda, né? E às vezes o pastor, que é para cuidar, às vezes não está cuidando. O pastor, que é o pai, que é a pessoa que tem que estar no meio do rebanho, às vezes não pode estar. E por último, o mestre. Cadê os mestres de hoje? Não é só na escola dominical que é para estar o mestre, não. É para estar em outras áreas da igreja. O mestre, no meu entender, ele é um braço estendido para ajudar ao pastor da igreja nas questões, às vezes, apologéticas, né? Quer dizer, às vezes chega uma determinada doutrina na igreja, e se não tiver um mestre para entender aquilo ali, ensinar, como é que vai ficar? Irmão, teve um tempo, hoje o cristianismo está sofrendo, porque teve um tempo, ainda me lembro, estava-se dentro da igreja, de repente alguém dizia, eu recebi um dente de ouro, irmão. Aí começava a confusão, parava-se o culto, a palavra, porque alguém disse que o Espírito Santo visitou ele com um dente de ouro. Aí saia pulando, feito doido dentro da igreja, aquela confusão danada, tirava todo o brilho da palavra, não é verdade? Aí é falta de quê? De um mestre, um ensinador, para chegar e dizer, está errado, meu irmão, não é desse jeito não. Eu sei que Deus, quando Ele quer operar, Ele opera, mas o nosso Deus é um Deus de ordem. Desordem não está dentro da palavra de Deus. Eu não acredito não, irmãos,
que um profeta se levanta dentro da igreja e atrapalha o culto. Se ele faz isso, ele está errado. Ele está precisando se converter e ler o capítulo 14 de 1 Coríntios, que é a ordem no culto. Está bem claro, ensina como é que deve ser o comportamento no culto. Não é verdade? E aí o cara chega aqui, é crente de todo jeito, né? Eu fiquei assim, sabe? Fiquei assim, sabe? Meu Deus, que coisa horrível. Botaram um vídeo para mim no grupo de um pastor celebrando uma santa ceia. E ele, era uma animação muito grande. Eu acho que ele estava doente. Teve uma hora que ele pegou o pão simbólico da ceia, não tem aqueles pão que se usa, né? Jogou na cabeça de uma pessoa. Pá! Quer dizer, isso é papelão de gente, papel de gente, é coisa feia. Aí tem a hora que esse mesmo cara subia numa coluna dessa e ficava lá em cima ó, da coluna, parecia um pica-pau. Balançando, aí o povo tudo olhando, ô glória, povo, isso é falta do ensino. Isso é falta de alguém que diga, irmão, pare com essa loucura. Isso não existe na Bíblia não, isso é loucura, isso é perturbação. O Evangelho tem as manifestações, sim, tem, mas não manifestações sem noção. Aí não entendeu que o Espírito Santo é educado e Pois então, exatamente. Então essa igreja de Antioquia, ela tinha profetas e ela tinha doutores, quer dizer, tinha homens de ensino, né? Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele é indicado exatamente pelos profetas e pelos doutores. Eu quero que você abra aqui agora, na segunda páginazinha aqui, que você vai ver aqui a liderança. Olha como é que era formada a liderança da igreja em Antioquia. Olha aí. As notícias do crescimento do Evangelho de Antioquia chegou até Jerusalém, conforme eu já falei, né? Então, a partir de então, a liderança da igreja de Antioquia é formada de 5 profetas e doutores. Olha aí, quem são eles aqui? Lá embaixo você vai ver, está em negrito, ó. Barnabé, que era levita, não é verdade? Estava nessa época lá, Atos 4,36. Simão, também chamado Níger, né? Que significa negro, né? Não é que ele seja preto, né? Mas é porque às vezes negro era aquele pessoal que habitava na África, né? Talvez fosse um africano, né? Simão Níger, também chamado Níger, que significa negro. Aí tem Lúcio, né? Lúcio, que é apenas dito como um cristão de Cirene. Aí Manaém, que foi criado por Herodes, né? Veio lá da casa de Herodes, né? E aí vem o que? O Paulo, que vem da Cilícia, Paulo de Tarso, né? Que era o Saulo, né? Paulo é o nome dele romano, o nome dele é hebraico. Como ele tinha 2 cidadanias, Paulo ele era hebraico, ele era hebreu, judeu, e também ele participava da sociedade romana, então ele adotou para si o nome de Paulo, né? Então Paulo de Tarso, Tarso porque era a cidade aonde ele estava. Então é essa liderança aqui que começa o trabalho, com organização. Ninguém brigou aqui para ir fazer missões, ninguém brigou aqui para ser pastor, ninguém brigou, não. Eles estavam orando, esses homens. Está lá em Atos capítulo 13. Eles estavam em oração e estavam em jejum. De repente, o Espírito Santo, que é o dono da igreja, que é o chefe da igreja, usou eles, e aí um deles falou, usado por Deus na profecia, disse: separai-me, Paulo e Barnabé, para uma missão. E a partir dali está o que? Feito o credenciamento. Eu costumo sempre dizer que o apóstolo Paulo nos ensina que para você obter sucesso na sua vida espiritual, você tem que passar pelas etapas, pelo menos essa tríade, ou esse tripé espiritual. Paulo, para começar, ele foi chamado por Deus de maneira diretiva, foi uma escolha de Deus. Deus não escolhe todo mundo para aquilo, é uma escolha. Paulo foi escolhido diretivamente por Deus. Paulo passou pelos processos, porque quem é escolhido por Deus também tem que passar pelo processo da preparação. Você não é chamado para ser um pastor. Eu não acredito em um pastor feito da noite para o dia. Não acredito em um diácono feito da noite para o dia, de jeito nenhum, nem principalmente um presbítero, meus amados irmãos. Você não queira saber como hoje nós somos, pastor Mariano, desinformados do que é um presbítero. E às vezes se coloca pessoas para o presbitério que ele não tem a mínima noção do que é ser um presbítero. E às vezes é colocado. E por esse motivo é que a gente vê essa falência espiritual. Entendeu aí? Mas a igreja aqui, ela tinha homens realmente chamados por Deus. E aqui se comprova.
Paulo tinha sido chamado diretivamente por Deus para uma missão específica. Paulo foi preparado, os primeiros preparos de Paulo, irmão, foi na tribulação. Paulo aceitou a Jesus no caminho de Damasco. E sabe como foi que começou a vida dele? Na perseguição. Quando ele chegou em Damasco, para poder sair de Damasco, sabe como é que ele sai de lá? Ele não sai num avião, ele não sai numa carruagem, não. Ele desce numa cesta. Sexta zona, descendo ele escondido, porque o povo queria matar ele. Porque o caçador de crente agora se tornou caça. E aí o negócio esquenta de uma maneira que, para poder Paulo não morrer, jogaram Paulo dentro da cesta e desceram para ele fugir. Então foi um homem preparado. E aí, Maria? Esse erro o quê? Eu acredito, irmãos, que falta exatamente visão. Visão de Deus, porque os antigos líderes, por exemplo, eu conheço muito pastor antigo, uns já faleceram, mas já tive a oportunidade de conhecer um que passou muito tempo com a gente aqui, e ele me contava as histórias e dizia que na época das consagrações, era uma época de muita oração, de muito jejum, de muita preparação, porque sabiam eles que aquela indicação, se eu chamo aqui o Oswaldo para ser diácono, e ele falha na missão dele, claro que o Oswaldo vai responder por isso, mas também aquele que o indicou vai responder. E olha aí como é sério. É sim. Entendeu? E por esse motivo é que nas consagrações anteriores, nos tempos mais antigos, segundo os nossos pastores do passado, eles diziam que aquele que ia ser um presbítero, que ia ser um diácono, às vezes ele passava por uma prova difícil, às vezes era obrigado a ele se humilhar, às vezes o pastor, propositalmente, Deus mandava ele fazer certas coisas que alguém ignorava, mas era Deus ali testando a paciência daquele obreiro. E aí de repente a pessoa, um presbítero, na hora dessa aqui, e ele não entende, ele não está no espírito, e o pastor joga um copo d'água na cara dele só para testar ele, a paciência dele, e ele pega aqui nas bitacas do pastor e mete a mão, está reprovado. Mas se ele nessa hora, como já aconteceu no passado, passou por esse teste, o pastor perturbou ele, e ele baixou a cabeça e começou a chorar, e o pastor depois começou a chorar e disse: meu filho, você já está aprovado, galera. O que é isso aí? É Deus, irmão. Deus não chama ninguém só por chamar. Deus tem um propósito. Agora, Ele sabe que você vai ser reprovado, vai passar, Ele sabe, mas Ele quer que você se conscientize da chamada, passando por essas provas. Então Paulo foi chamado diretivamente. Paulo agora está sendo preparado, mas pronto, chegou a hora aqui de quê? Da nomeação. É exatamente isso que acontece. Paulo agora foi nomeado juntamente com Barnabé apóstolos para fazer a obra de Deus. Olha aí como é interessante. Aí agora você tem o fruto, olha aí. Por isso que eu só acredito num trabalho bem desenvolvido quando o elemento que foi chamado para a devida função, ele é experimentado. Se ele não for experimentado, na primeira provação ele abandona a carga. Vai-se embora. Ainda vai na carreira ainda, viu? Vamos lá. Oi, pois não. Alguém perguntou? Sim, diga aí, meu querido. Dá-se entender que a nova comissão hoje... Nova o quê? A comissão hoje, a comissão de perto, a comissão antiga. Os pastores oravam, buscavam a Deus, buscavam discernimento para que pudessem escolher. Porque não continuam da mesma forma. Mas aí é que tá, né? Não continua porque não continuaram. Porque desistiram, né? Oi? Porque às vezes sai fora um pouquinho, né? Aqui. A pergunta dele está perguntando por que hoje esse comissionamento de obreiros é diferente do passado. Porque mudou tudo. Porque hoje não se tem mais. Em outras palavras, Maria, não entenda assim. Hoje a ética é diferente, sabe? A ética, no meu entender, é a ética da boa vizinhança. Eu não faço mal a você para você não fazer mal a mim. Mas no Evangelho não existe isso. O próprio Jesus, o príncipe da paz. Esse aí que me chama a atenção, pessoal. Jesus é o príncipe da paz. Não tem ninguém que tenha mais paz do que ele. Mas teve um momento que ele disse assim: pensam vocês que eu vim trazer paz? Parece uma contradição. Pensam vocês que eu vim trazer paz? Que conversa é essa? Eu vim trazer foi guerra.
A espada numa casa. Agora, olha como é que vai ser essa guerra. Numa casa, uma mãe vai estar contra a filha vai estar contra o pai, a nora contra a sogra. Por quê? Por causa do evangelho. Aí hoje, o diabo tem trabalhado nas mentes para fincar um evangelho relativista. Aquele evangelho que eu não posso mais me meter. Hoje em dia, até um pastor para disciplinar a pessoa hoje é um perigo. A pessoa vai lá nas autoridades e da parte lá se vai a confusão. O pastor me disciplinou por pecado aí, mas que pecado? Não, existe isso aí, começa a confusão. Então, para evitar essas coisas, muita gente hoje está negligenciando a questão disciplinar. E por falta da disciplina, sabe o que vai acontecer? Dentro da igreja está cheia de gente doente, porque continua em pecado dentro da igreja, continua pecando e não houve uma disciplina. E aí, meu irmão, só Deus sabe onde é que vai dar. Do mesmo jeito hoje, vamos aqui complementar o que foi dito, né? Hoje, será que todos os escolhidos para o ministério, será que eles estão realmente capacitados? Ou será que não há hoje uma espécie de um nepotismo espiritual? Né? Não sei. Vai. Concordo. Eu concordo. E tem outra coisa também, pastor Mariano, que eu também me chama a atenção, sabe qual é? Não, eu concordo com você, em parte eu concordo. Olha, outra coisa também que eu não concordo, sabe o que é? Hoje, é que às vezes, quando uma pessoa é chamada para o ministério, uma função mais alta, assim no sentido, né, eclesial, se ele não fez por onde, se ele não se preparou para aquilo, não vai esperar que depois ele se prepare, que ele não se prepara não. Porque para você, a própria Bíblia ensina, não estou argumentando aqui, viu, pastor Josué, nada, estou dizendo que a Bíblia ensina que aqueles que servirem bem como diácono terão chance de ser presbíteros. Mas o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa é pulado de auxiliar, no caso da nossa igreja, para presbitério às vezes. Não passa nem pelo diaconato como é para ser. E aí ele diz, não, mas ele, com certeza, eu já vi um dizer assim, não, irmão, ele foi para o presbitério, sabe por quê? Porque o bichinho já tinha 40 anos de fé, para ele não morrer diácono, a gente botou ele para ser presbítero. Hoje está errado. Está errado porque presbítero não é cargo de honra, não é prêmio, de jeito nenhum não. É uma titulação, dependendo, é meritório, é aquilo que você realmente fez. Se tem chamada para aquilo, muito bem, se não tem, não adianta botar só para botar, não é verdade? Mas vamos lá, senão a gente sai do assunto. Uma liderança servidora, é o ponto 2. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais, isso aqui é importante. Não havia questão racial, porque isso atrapalha muito, viu? Questão racial. Fulano, não vou botar não, porque ele é muito feio, ele é preto, ele é branco, ele é azul. Não, lá não tinha raças. Porque Deus, na ótica de Deus, não existe raça. Tem no sentido do nome, né? Mas não existe, Deus não faz separação entre branco, preto, amarelo, não, de jeito nenhum. Todos para Deus são nivelados numa só. Então, essa era a liderança, era uma liderança, e outra coisa interessante, servidora. Quer dizer que era uma liderança que estava ali ensinando, que estava ali apacentando, que estava ali gerindo tudo, mas com o espírito de servidão. Porque o grande problema que eu vejo, pastores, aqui, vocês estão presentes, é que às vezes tem pessoas que quando recebem uma titulação maior, ele já não é mais a mesma pessoa. Quando ele era auxiliar, um exemplo assim, no nosso caso aqui de igreja, né? Quando ele era auxiliar, ele tinha um comportamento. Quando ele passou a ser diácono, a porta já não está mais cabendo muito bem ele, né? Ele tem que entrar assim um pouco dando. E quando ele se transforma em presbítero, aí só entra só assim. De lado que não cabe mais. Entendeu? Então é isso que eu vejo. E isso aí não faz parte de uma liderança servidora, como é o caso que está dizendo aqui. Eles eram uma liderança servidora.
Agora vamos para o terceiro subponto. Apartai-me a Barnabé e a Saulo. Aqui eles colocam aqui a Bíblia, apresenta e começa com Barnabé. Lá na frente você vai ver que Barnabé se separa de Paulo tudinho, mas o início da missão começa chamando Barnabé e Paulo, né? Nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separassem Barnabé e Saulo. Em seguida, eles foram enviados para o campo das missões, não é isso? Note que antes de receberem a orientação do Espírito, a liderança, os profetas, no caso os mestres que tinham lá, e toda a igreja estavam no propósito de quê? Olha aí, coisa que está desaparecendo do nosso meio: jejum e oração. Por que você diz isso, Aurélio? Porque o jejum, eu não posso explicar que não dá tempo, mas existe algo interessante no ministério do jejum e da oração. O jejum é um sacrifício que você oferece a Deus, e a oração é um diálogo. Quanto mais você ora, mais você se capacita para o diálogo. Oração é diálogo. Mas não é só você que fala, não, porque senão se torna monólogo. Não, é um diálogo. Você fala e espera ouvir a voz da consciência, saber se realmente Deus quer aquilo ou não quer. Essa que é a verdadeira oração. Orar, todo mundo ora, né? Os católicos oram aí que é à vontade, né? Faz as rezas. Mas uma coisa é você orar com convicção, sabendo que Deus está ali para lhe ouvir, e ao mesmo tempo também para falar para você. Então eu acredito piamente que aqui na igreja de Antioquia, quando aqueles doutores, aqueles profetas, eles estavam ali, não foi à toa, não foi algo que apareceu por aparecer, não. O Espírito tocou neles e disse: separa, é esse aqui e é esse aqui que eu quero que vá. E pronto. E aí, pelo que a gente sabe aqui, houve a separação, a titulação, e deu tudo certo. E aí, não vamos aqui perder muito tempo, porque não dá tempo a gente falar, mas o efeito disso foi que realmente Paulo e Barnabé começaram esta obra com muita força, e essa obra continuou com Paulo, e hoje nós conhecemos no livro de Atos dos Apóstolos, são 3 viagens missionárias, uma quarta ali para a Itália, mais a fundação de muitas igrejas, e o Paulo também, que era mestre, se tornou o escritor mais prolífico do Novo Testamento, escreveu 13 cartas. Então quer dizer, foi uma obra realmente chamada por Deus. É isso que eu digo, pessoal. Se você tem chamada por Deus, você tem que pedir a Deus um sinal. Senhor, se tu me chamou para isso, eu quero um sinal. Realmente vai dar certo. Então, meus queridos irmãos, não adianta ser só chamado, não. Tem que frutificar. O trabalho que você está fazendo tem que ter fruto. Entendeu? Muito bem, vamos lá. Agora vamos para o terceiro ponto, né? Serviço de missões. O início das missões cristãs, aqui, ponto 3. A narrativa de Lucas, que dominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia, com a escolha de Barnabé e Paulo, como já foi dito, pelo Espírito Santo, para uma obra especial. João Marcos aqui, para quem não sabe, é o Marcos que escreveu o segundo evangelho, viu? João Marcos, é o Marcos, né? Marcos significa, em hebraico, significa martelo grande, viu? Martelo grande, significado de Marco, né? João, Marco, mas o Marcos é o martelo grande. Muito bem, muito bem. João Marcos, autor do evangelho que leva o seu nome, permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia por Barnabé. Ele era primo de Barnabé. E para quem não sabe, no início do trabalho deste homem, ele parece que não tinha muita convicção, dá para se perceber que ele abriu da obra. Ele teve uma hora que Paulo se zangou com ele, porque ele deixou Paulo, abandonou Paulo no caminho. E aí, numa segunda viagem, foi uma confusão danada. Barnabé deixou de andar com Paulo por causa disso. E aí, lá para o capítulo 16, Paulo muda de companheiro, né? Passou muito tempo andando com Barnabé, mas por causa de João Marcos, houve uma guerra grande, uma contenda, não foi pequena não, foi grande, viu? Não sei se houve tapa não, acho que não, mas foi forte o negócio, né? E aí se separaram, e nessa separação não se tem mais notícia de João Marcos. Aí se tem notícia agora de Paulo com outro companheiro chamado Silvano, né? Que aí a gente usa a expressão Silas, né? Mas é o mesmo Silvano que tem na Bíblia Sagrada, certo? Muito bem. Então, veja bem, vamos aí continuando aqui. Deixa eu ver. Jerusalém ser levado para Antioquia por Barnabé, seu primo. E Paulo, que regressava de uma missão de socorro em Jerusalém, Atos 12, 25.
Quando partiram para Chipre, que foi o início da viagem, primeira parte da viagem, quando partiram para Chipre, né, conforme está escrito aqui, a sua primeira viagem missionária, levaram João Marcos em sua companhia. Porém, ao chegar em Perge, na Ásia, aí o Marcos, deixou e regressou para Jerusalém. Parece que não aguentou as provas do caminho, né? Deve ter sido alguma coisa forte aí. Marcos saiu, né? Deixou ele sair. Diz o livro de Atos dos Apóstolos que Paulo ficou muito triste com isso, né? Ficou muito chateado. E a partir de então, na segunda viagem, Paulo já não quer mais levar João Marcos com ele, que ia voltar Paulo, Barnabé e João Marcos. Aí pode não, João Marcos não. Aí Barnabé ficou zangado e disse: eu também não vou. E diz a Bíblia que houve uma confusão grande entre eles, né? Tem muito missionário que volta do campo, né? Desiste, né? Como? Tem muito missionário que desiste da obra. Isso, é verdade. Aí o pastor já está certo. Tem muitos que vão, irmão, e desistem. Por que será que desiste? Tem alguns fatores, né? Às vezes a falta de preparo espiritual, às vezes foi prometido uma coisa aqui para o missionário não está recebendo, e aí acaba tendo que voltar. É uma série de coisas. Não vou aqui entrar nesse detalhe, isso aqui é muito missiológico, não dá para a gente falar agora, mas a realidade aqui do nosso texto aqui é isso, né? Que essas missões, elas tiveram início exatamente em Antioquia, com Paulo e Barnabé. E João Marcos também, que foi com eles, mas conforme foi dito aqui, no final do texto, que ele abandonou Paulo, deixou Paulo e voltou para Jerusalém. Acredita-se que deve ter sido algum problema, sei lá, na parte dele que não... Porque, irmão, olha, eu vou para vocês. Fazer missões é coisa difícil. Como Deus quer, é difícil. Fazer missões como hoje se apregoa dentro da igreja, com cachês, pagamentos, vou fazer, mas todo mês vou receber tanto, aí é mais fácil, né? Agora você ir pela fé é difícil. Você ir confiando que Deus é quem vai prover é outra coisa bem diferente. E quando a gente lê na história da igreja, quando a gente lê na história de missões, vocês vão ver esse livro aqui, ele fala muito sobre missionários que fizeram a obra de Deus pela fé. Por isso é que eu digo a vocês a questão da oração, porque quando você ora e Deus lhe responde, aí pode ir que é tranquilo. Eis que eu vou te levar, e não te preocupa que eu vou ser com você. E aí você vai, pode estar faltando tudo, mas você fica naquela expectativa. Não, Deus disse que ia prover. Eu não sei como é que ele vai fazer, mas ele faz. E aí de repente, quando você menos espera, aparece alguém e mete a mão no bolso, sem nem você conhecer, e diz: rapaz, está aqui, receba, foi Deus que mandou lhe dar. Aí você diz: olha, às vezes é bom. Não é verdade? Muito bem, roteiro da viagem e atividades missionárias. Vamos lá. Nos capítulos 13 e 14 de Atos, encontramos diversas localidades. Isso aqui é a primeira viagem missionária, viu? Está no capítulo 13 e capítulo 14 de Atos. Então, diversas localidades onde as atividades dele foram desenvolvidas, né? Aí aqui você vai ver aqui, missão em Chipre, Antioquia da Psídia, aí vai mostrando aqui um bocado de nome, né? Icônio, missões em Listra, missões em Derbe, missões em lugares antigos e novos, né? Aí quando termina, eu acho interessante isso aqui. Quando eles sentem que terminou aquele trabalho naquela região ali, eles não se aventuraram a ir adiante. Não, tá muito bom, vamos continuar. Não. O missionário verdadeiro, o homem de Deus, ele sabe a hora de entrar e a hora de sair. E aqui nós entendemos aqui em Atos que Paulo sabia que a primeira viagem missionária tinha terminado. E qual era o dever dele agora? Voltar para a base missionária que ficava em Antioquia e ali dizer para os líderes que aconteceu isso e isso e isso e aquilo, né? Então, você vai ver aqui no seu papelzinho que você tem aqui, vou situar você aqui, né? Vamos sair um pouquinho da revista, vamos para cá. Olha aqui, curiosidades sobre a igreja de Antioquia, para poder dar certo. Primeiro lugar, tem algumas coisas que eu coloquei aqui em negrito, em letras maiores, mas não vai dar tempo para a gente ler tudo. Primeiro lugar, a maior base missionária. A igreja de Antioquia foi uma potência missionária no primeiro século, porque foi de lá que começou, como eu disse, a obra de missão transcultural, né? Segundo lugar, repetindo, cristãos. Foi a primeira vez que nessa igreja, ou nesse lugar, que os crentes em Jesus Cristo receberam pela primeira vez o nome de cristianos, que significa cristãos, né? Em terceiro lugar, olha aí como é interessante, ó, compromisso social.
A igreja de Antioquia era comprometida com questões sociais. Não era uma igreja que só falava que Jesus salva, cura, não. Ela também se preocupava com o físico. E a gente tem que pensar muito nisso, né? A questão do físico, né? Entendeu aí? Então, comprometida com as questões sociais e providenciou uma generosa oferta de ajuda para os crentes de Jerusalém que estavam em dificuldades. Atos 11, 27 a 30. Os maldosos, eu vou dizer aqui, os maldosos, viu? Os intérpretes maldosos chegam a dizer também, estavam todos fanáticos, na hora que fizeram o apelo, deram todo o dinheiro e ficaram lisos. O pessoal brinca com esse negócio, sabe? Eu não posso dizer isso, nem tenho certeza, eu acho que não. Eu nunca vi uma pessoa doar, ofertar generosamente, para no outro dia ele precisar pedir oferta. Paulo chega a dizer que é melhor ofertar do que receber a oferta. É muito mais bem-aventurado dar do que receber, não é verdade? Mas os maldosos dizem, não, isso aí é porque eles estavam tão fanatizados que pegaram todo o seu dinheiro que tinha e puf, porque já aconteceu isso na história da igreja, mas não dirigido pelo Espírito. Por exemplo, o adventismo do sétimo dia. O adventismo do sétimo dia é uma seita perigosa. Não dá tempo de falar isso um dia, quem sabe Deus permitir. Ela começou, esse movimento ele começou de um engano teológico. Um pastor batista tentou interpretar Daniel 8,14 com a sua interpretação, e ele descobriu, segundo ele, que Jesus Cristo voltaria no ano de 1843. E por conta dessa profecia, o que aconteceu? O povo ficou tão entusiasmado que vendeu tudo que tinha. Jesus vai voltar, o pastor disse que Jesus está voltando em 1843, então para que eu quero fazenda, para que eu quero jumento, para que eu quero vaca? Eu vou dar tudinho. E aí chegou em 1843, Jesus não voltou, e o povo ficou desanimado, mas o pastor prometeu que tinha errado na questão dos cálculos, do calendário, mas que determinou agora que ele voltaria em 1844, até o dia 24 de outubro de 1944, 22 de outubro de 1844, Jesus não voltou, e por conta disso surgiu este movimento chamado movimento mileirista, e hoje é o adventismo, por isso que é chamado advento, movimento do advento, certo? Mas isso é coisa sem espírito, né? Coisa enganosa. Aqui não, em Jerusalém foi algo que as pessoas se animaram, porque viram nas suas lideranças pastores sérios, porque viram Pedro, João, nenhum deles rico, nenhum deles milionário. Então por isso que chegavam com seus donativos e colocavam aos pés dele, e realmente houve isso, né? Mas os maus intérpretes dizem que foi fanatismo do povo, mas não, eu não acredito que sim. Então diz aqui, Atos, vamos aqui, compromisso social, Atos 11, 27 a 30. E naqueles dias desceram os profetas de Jerusalém para Antioquia, olha aí, levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio, né? Imperador Cláudio. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse para socorrer aos irmãos que habitavam em Jerusalém. Aqui é que eu vejo uma coisa interessante. O profeta disse que ia haver uns dias de fome. E a igreja tinha tanto amor pelos irmãos que já estavam se preparando, como dizer assim, vai acontecer, mas antes de acontecer a gente já está mandando aqui já a oferta. Foi isso que aconteceu, viu? E isso a gente vê exatamente sendo determinado pela igreja, exemplo, a igreja de Antioquia. Titulação missionária. O Espírito Santo da igreja de Antioquia comissionou Paulo e Barnabé para o trabalho missionário. Então realmente é uma igreja de direção. Eles não foram enviados para missões por questões de amizade, não foram enviados para missões, está entendendo? Por qualquer outra questão, mas foi na direção de Deus que Paulo e Barnabé iniciam o trabalho espiritual. Vou ler aqui porque não vai dar tempo. Depois você lê com calma em casa. Primeiro debate teológico. Olha aqui, é aqui que começa. A igreja de Antioquia esteve envolvida no primeiro importante debate teológico do cristianismo. Algumas pessoas foram de Jerusalém, à cidade de Antioquia, sem a autorização dos líderes de Jerusalém, e começaram a pregar que os crentes de Antioquia tinham que ser circuncidados para serem salvos. Olha aí, rapaz, tá vendo aí? Quer dizer, obrigando os cristãos a fazer algo que não estava mais na dispensação da graça. Aí por esse motivo, o que é que vai acontecer? Atos 15, a igreja promove o primeiro concílio ecumênico para decidir como seria o comportamento dos cristãos.
A igreja se prepara e vai ensinar e vai dizer assim: olha, os judeus foram ensinados assim, 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 era circuncidado, guardava o sábado, tal, 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 tal. Vocês não. Nós só vamos determinar aqui umas 4 coisas aqui para vocês obedecerem. O restante não. E foi isso aí que salvou. Porque muita gente que vinha do mundo e entrava para a igreja, quando via o peso do que era colocado sobre os ombros, alguém voltava. E a igreja verdadeira de Jesus Cristo, ela não impõe julgo a ninguém. Esse é o maior erro que nós podemos cometer hoje na igreja, é exigirmos do novo convertido que ele tenha o mesmo comportamento que eu já estou tendo já com muitos anos de fé. Não pode. Então, o cristianismo começou com judeus. Tudo bem, para eles era fácil guardar os sábados, para eles era fácil obedecer algumas ordenanças do judaísmo. Mas imagine agora os gentios chegando na igreja e sendo obrigado a cumprir todo aquele ritual. Aí a igreja, com muita sabedoria na direção de Deus, prepara este concílio. E neste concílio, o que é o concílio? É uma reunião dos líderes para promover podemos assim dizer, que nós chamamos hoje, né, o RI das igrejas, o regimento interno, né, que toda igreja deveria ter. Eu sou a favor do RI. Agora, claro, quem está chegando, ele tem que primeiramente conhecer a gente. Ele tem que primeiramente chegar e ser tratado como uma criança. Você vai dar o mesmo alimento que você come para uma criancinha? Você não vai dar, que ela morre. Então, é isso aí que a gente precisa entender. E foi isso que a igreja de Antioquia, nesse debate, promoveu. É tanto que quando eles vieram para a cidade ali de Jerusalém, para o concílio, eles disseram: não, nós não vamos colocar este peso não, nele não, ele não aguenta não. Aí, não vou dizer aqui agora, mas tem algumas coisas interessantes que eles proibiram. E fora dessas proibições, hoje não se tem mais notícia de que se possa fazer isso. Não tem mais nem judeu hoje, quase não tem, nós não temos mais judaísmo. Se bem que hoje alguns estão querendo trazer de volta esse judaísmo, né? Mas não existe. A igreja do Senhor, ela é livre. Ela tem que ir pela Bíblia. Para isso é que existem os doutores, para isso que existem os pastores e ensinadores, para dizer o que é que você tem que fazer, o que é que você não tem que fazer. E para isso o RI ajuda, né? Nossa igreja é uma igreja pentecostal. Nós acreditamos que existe o batismo com o Espírito Santo. Nós acreditamos que os dons ainda têm validade. Isso aí que se chama RI. As doutrinas serem elaboradas sistematicamente para todo mundo saber. Porque tem irmão, olha, tem cristão no nosso meio que não sabe nem o que é que significa Pentecostes. Ou pentecostalismo. Não sabe. Por quê? Porque falta alguém dizer. Entendeu aí? Então, aqui... Mas quem veio para a escola dominical sabe. Com certeza. Se tiver na escola dominical e tiver na escola teológica, aí você aprende mesmo. Desculpa aí fazer a propaganda, mas é verdade. A gente só aprende estudando, irmão. Tiago diz assim: como é que... Porque o grande mal nosso qual é hoje? É que muita gente quer ensinar, mas nunca se sentou numa cadeira para aprender. Vocês sabem. Não pode mesmo. É antibíblico. Tiago diz: se você quer ensinar, aprenda primeiro. Não é verdade? E aí, primeiro debate teológico, aí aqui termina aqui, para você ficar com esse conhecimento a mais. Lucas esteve em Antioquia. Uma antiga tradição diz que Lucas era natural de Antioquia. Diz essa tradição, né? Os estudiosos dizem que provavelmente foi em Antioquia que Lucas conheceu Barnabé, Paulo e Pedro. E foi convertido ao Evangelho. Como era um médico, foi de grande ajuda. Eu acredito que não só como escritor, mas como médico mesmo, né? Paulo chamava ele de um médico amado, lá em Colossenses 4, né? Entendeu aí? Então é para você ter esse conhecimento. Aqui tem um mapazinho aqui da primeira viagem missionária de Paulo, segunda viagem, quer dizer, né? O início da viagem. E na época, Antioquia, e hoje Antioquia, né, uma ponte por cima do Rio Orange, o mesmo da época, né, e hoje é a Turquia atualmente. Então você fica com esse materialzinho para você ter uma informação a mais. E o roteiro já falamos, agora vamos para o terceiro ponto, terceiro subponto para encerrar. Prestando conta, é aqui que chama a atenção nossa, olha. Ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que os havia recomendado.
A despeito das fortes perseguições que sofreram no cumprimento da nobre tarefa missionária, Paulo e a equipe que estava com ele evidenciaram a manifestação do poder de Deus na primeira viagem missionária. Muitos gentios e judeus creram e aceitaram a Jesus como Salvador, e muitas igrejas foram fundadas, curas divinas, libertação ocorreram. A obra do Espírito Santo foi notória nessa jornada missionária. Pronto. Então aqui, o que nos chama a atenção é exatamente isso. Uma prestação de contas. O missionário vai fazer o trabalho. Ele é respaldado pela igreja. A igreja respalda ele. Assina embaixo. E ele vai fazer a obra, faz o trabalho. Então qual é o dever dele? Voltar para a base missionária que o enviou para a missão e ali prestar esclarecimento do que foi que ele fez. Mas, com essa dificuldade que nós estamos vivendo hoje, com esse desejo de grandeza que muita gente tem, às vezes o sujeito é enviado para uma obra de missões e ele cresce tanto naquela obra missionária que ele olha e diz assim: eu vou lá voltar mais, eu vou aumentar daqui para frente, agora é meu o trabalho, foi eu que fiz, então eu vou, né? Isso está errado. Paulo aqui nos dá um exemplo maravilhoso de um grande homem, como ele foi, um grande missionário, um grande ensinador, mestre de qualidade, mas que era submisso. E o que falta muitas vezes em nós é esse espírito de submissão. Ah, mas eu agora, eu cai por fora, eu já fui besta, hoje eu não sou mais besta não, hoje ninguém pisa em cima de mim não. Não é pisar em cima de mim não, é você reconhecer que você não é nada, nós não somos nada sem Deus. O Senhor foi quem preparou tudo, o Senhor foi quem fez. Eu sou apenas um instrumento, já dizia um pregador. Uma vez foi aqui não, ainda foi na Central, ele disse uma coisa interessante que me chamou muita atenção. Ele disse: irmão, sabe qual é a nossa função? Por mais que eu seja um grande pregador, por mais que eu seja um grande homem de Deus, sabe qual é a minha função? A minha função não passa de um garçom. Olha aí, um garçom. Porque quem tem a comida boa e a bebida boa é Deus. Você simplesmente tem a honra de pegar a bandeja, que é a Bíblia, e distribuir, mas sabendo que a comida vem de Deus, a bebida vem de Deus. Mas se o sujeito não tiver esse pensamento, ele se acha o tal. Ele se acha o tal e diz: rapaz, quando eu prego, meu irmão, até as colunas da igreja se balançam. Não, meu irmão, não é desse jeito não. Brincadeira, mas é verdade, irmão. Então, Paulo aqui, que me chama a atenção aqui, o exemplo de Paulo, era que ele, olha, ele foi enviado por uma igreja missionária. E ele cresceu, como eu disse a vocês, não vou nem anotar aqui, que não dá tempo para a gente anotar. Mas foram muitas cidades, muitas igrejas fundadas. Paulo escreveu 13 cartas, ele podia ter feito um ministério só para ele. Igreja de São Paulo, pronto. Mas não, ele continuou ligado à igreja de Antioquia, devendo responsabilidades, trazendo seus relatórios. Isso aí que eu acho bonito, irmão. Porque tem gente que mal recebe uma oportunidadezinha racial com tal, aí já despreza a igreja que ele foi chamado. Não é assim não. Paulo nos ensina que nós somos devedores, primeiramente a Deus, e agradecidos àquela igreja que confiou na gente, aquela igreja que abriu as portas para mim. Quem era eu, irmão? Aí Deus abriu a porta, me colocou numa posição de honra. Agora eu vou dar um chute no meu pastor, vou dar um chute na igreja e vou fundar um ministério. Está errado. Você tem que fazer como Paulo. Fez a obra, foi maravilha que aconteceu. Chega aqui: pastor, me deu a oportunidade de me dizer o que foi que eu fiz ali, foi tão bom. É outra coisa, mas sem sair do ministério. Então, meus amados, finalizando, já estamos aqui no final, já terminamos, já passamos da hora. Já bateu o segundo ponto, Esqueceram, viu? Passou. Esqueceram, né? Então, fechando, aproveitando que ele não bateu o ponto, né? À luz desta lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte da rotina. Está vendo aí? Quer dizer, uma igreja que pensa, né, de maneira cultural, ela não impõe as suas ideias, ela trabalha com a própria cultura, né? Uma das provas é que o Espírito Santo age na igreja o investimento de missões. Fica por aqui. Então, que Deus abençoe e possamos aprender mais e mais com aquilo que já foi dito.